A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, uma vez mais aqui, o irmão em Cristo, pastor Juvenal de Lima. Meus irmãos, tem se repercutido muito na internet, né, o ocorrido referente, né, esse senhor, né, que acabou cometendo, né, a tragédia, né. Então, a gente entende, irmãos, eu quero aqui dizer a vocês, pela infinita misericórdia de Deus, sou evangélico há 29 anos e a gente trabalha com pessoas, né, irmãos? E nós sabemos, irmãos e irmãs, que cada ser humano, né, irmãos, ele tem o seu comportamento, mas a gente prega tanto a palavra de Deus, né, irmãos? Onde o Senhor Jesus ele ensina que a mente vazia é a oficina de Satanás e que o inimigo da nossa alma ele trabalha ao redor buscando a quem possa o destruir. Então, eu quero aqui dizer, irmãos, referente a esse ocorrido aí, que está repercussão muito grande na internet, né, meus sentimentos a todos os familiares e amigos. Não quero aqui, meus irmãos e irmãs, fazer crítica, o culpado A, o B, o C, o D, mas como pregador, como pastor, eu quero aqui dizer a todos vocês, irmãos, que o diabo, para destruir, né, uma pessoa, um lar, uma família, ele disputa, viu, irmãos, milímetro na nossa vida. Então, muitas vezes, né, irmãos, nós não queremos orar, não queremos congregar, não queremos estar na igreja, mas em algum cenário, em algum milímetro, ali o inimigo está trabalhando para trazer o caos, né, irmãos? Então, lamentavelmente, né, irmãos, o tanto esse senhor quanto essa senhora, eles estavam passando crise, né, irmãos, na sua vida conjugal. E aí ocorreu o que ocorreu, aonde esse senhor, né, acabou aí, né, cometendo, né, a tragédia, né, de ceifar sua vida, ceifar a vida dos dois filhos e depois a sua própria vida. E deixou aí a sua esposa, né, com enorme situação, né, irmãos? Mas a gente sabe, irmãos, que é uma situação muito complexa, muito difícil, mas que sirva, né, irmãos, de lição para todos nós. Porque a nossa vida, irmãos, aqui na Terra, a gente tem que entender uma coisa. Toda ação, irmãos, gera uma reação. Né? Quantas pessoas, irmãos e irmãs, que não respeita, faz as coisas, irmãos, assim, de qualquer maneira. E isso, meus irmãos, mais dia ou menos dias tem as suas consequências. Claro, irmãos, eu não quero aqui falar em detalhe, né, culpar o fulano, o Bertrano, não. Eu quero aqui falar, irmãos, que, né, lamentavelmente, o inimigo entrou e acabou destruindo 3 vidas, né, irmãos? 3 vidas, da qual o próprio Senhor Jesus disse que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, meus irmãos e irmãs, que todos nós venhamos refletir, né, irmãos? Tem que haver respeito numa família, irmãos. Tem que haver diálogo, né, irmãos? Hoje os irmãos podem ver que, né, as famílias não se respeitam, irmão. A consideração, né? A gente está vivendo num tempo, irmão, muito difícil. Eu quero aqui dizer a vocês, irmãos, nesses meus aí 29 anos, meus irmãos de caminhada, eu já vivi, irmão, muita situação, irmãos, delicada, muita situação. Esses dias eu estava conversando com meu filho, situações, irmão, de eu acordar de madrugada, muitas vezes, e pensar assim, de pegar o meu filho quando ele era pequeno, ir embora, né, sumir. Mas, irmãos, são situações da nossa vida. Outra situação, irmão, que eu vivi, o meu filho estava para nascer,
Isso há 22 anos atrás. Eu estava numa situação muito difícil, muito difícil. Financeiro, em todas as áreas, né, irmãos? Não quero aqui falar em detalhe. E eu estava trabalhando, irmãos, em São Carlos, São Paulo, de pedreiro. E eu estava indo na igreja. E aquela situação que eu estava vivendo, né, eu fui ligar e acabei... A pessoa do outro lado falou uma coisa que, para mim, era a pior das coisas que podia acontecer. Eu lembro, irmão, que eu estava passando em cima de uma ponte, uma voz falava muito grande na minha mente, que era para mim se jogar daquela ponte e me matar. Aquela voz falava nitidamente: olha aí, ó, a sua vida como que tá. Você já faz aí 6 anos que anda com essa Bíblia na mão, e aí, o que você ganhou? Né? E eu lembro, irmãos, que eu tive que me segurar, dobrar o meu joelho, porque uma força queria me empurrar descendo daquela ponte, irmão. Então, irmãos, eu quero aqui dizer a vocês, né? Muitas vezes a gente quer julgar coisas sem conhecimento de causa, e a gente entende, irmãos e irmãs, que o julgamento verdadeiro, né, é só Deus, né, irmãos? Só Deus. Mas, enfim, a gente tem que aprender uma coisa, irmãos. Tem situações que a gente tem que pôr um basta. Tem que pôr um basta. Certas situações, né? Porque, meus irmãos e irmãs, é vida, né? E Jesus disse: uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então, mais uma vez, irmãos, meu sentimento aos familiares, e que Deus, né, irmãos, venha confortar, né, todas as pessoas. Porque assim, irmãos, eu quero aqui falar no geral, como pastor, como pregador. A gente quer criar, né, irmãos? A gente quer ser juiz, a gente quer fazer isso, fazer aquilo. Mas, irmãos e irmãs, a verdade, sabe o quê? Que muitas vezes, irmãos, tem pecado, tem situações que fica exposto, todo mundo vê. E aqueles que ninguém vê, irmão? E aqueles que está escondido, né? Porque, meus irmãos e irmãs, eu quero aqui dizer para vocês, né? A gente sempre, irmão, a gente tem que estar buscando a misericórdia de Deus na igreja. Por quê? Porque essa nossa carne aqui, ó, ela só inclina pelas coisas pecaminosas, só pelas coisas horríveis. E por isso que a gente tem que buscar, irmão, por isso que a gente tem que estar na igreja. Porque, irmãos, a tentação ela vem. A tentação ela vem. E naquele momento que vem a tentação, irmãos, o ser humano, ele está sujeito a cometer horrores. Ninguém conhece o ser humano, irmão. Ninguém conhece. Você não sabe, né? É que nem o caso aí, né, irmãos, que aconteceu. A crise foi vindo, e ela foi lutando, ele também, e aí aconteceu o pior. Então, meus irmãos e irmãs, vamos se humilhar diante de Deus, pedir a misericórdia de Deus, e que Deus venha guardar a vida de todos nós, irmãos. E aquilo que é errado, irmãos, que está em oculto, que a gente venha se prejudiciar e a gente venha colocar uma solução no problema. Porque a verdade é, biblicamente, irmãos, que Deus diz: nada que está escondido fica escondido que não venha a ser revelado, né? O que aconteceu aí, irmão, foi que o erro, né, o pecado, ou aquilo que o diabo estava trabalhando para acontecer, e o diabo fez com que aconteceu, né, irmãos, estava escondido. Estava escondido. Porque ela tem a sua versão, o senhor que faleceu, que tirou a vida do seu filho, também tem a sua versão, o outro tem a sua versão também. Então, meus irmãos e irmãs, que sirva, meus irmãos, de lição para mim, para você, para todos nós, irmãos. Para todos nós. Porque, meus irmãos e irmãs, os dias que nós estamos vivendo são dias maus. São dias, irmãos, que as pessoas não estão nem aí, né, irmãos? Não querem Deus, você prega, você instrui, você, até mesmo pessoa dentro da igreja, irmão, né? As pessoas estão mais preparadas para criar o caos do que para buscar Deus. E vamos se humilhar, irmãos, diante de Deus e pedir a em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos, e ficam todos
na paz